Então, pessoal, como todas as outras aulas, essa aula está sendo gravada, tá bom? Então, depois a gente vai estar disponibilizando elas para vocês estarem assistindo. Para quem já recebeu o link lá no e-mail, viu que essa aula ela vai continuar no assunto do Google Documentos, que é uma ferramenta muito interessante que a gente tem disponível para estar fazendo edições de texto. Me confirme aqui, tem alguém que não assistiu a aula da semana passada, seja no ao vivo, ou seja... Eu, Pamela. Pamela. Ô, Pamela, você chegou a assistir a gravação ou você não teve tempo? Não, porque você mandou hoje. Oh, desculpe, então. É porque essa semana foi um pouquinho corrido, mas eu vou tentar sempre estar disponibilizando a aula com um tampinho de antecedência e também estar disponibilizando as atividades com um pouquinho de antecedência, tá bom? Teve alguém que não teve tempo ou que não conseguiu fazer a atividade por causa do curto período? Beleza, então, pessoal. Seguinte, eu vou dar uma revisão no conteúdo da semana passada. Não vou dar a aula toda de novo, obviamente, porque hoje a gente tem outros conteúdos para estar vendo. Porém, eu vou dar uma pincelada por cima. Bom que às vezes tira alguma dúvida, né, de alguém que não conseguiu fazer. Eu também, Thiers, eu vou estar mostrando aqui como que deveria ter sido feita a atividade. E quem não fez pode estar fazendo também, pessoal. Me confirmem se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Está projetando aí para vocês. Manda um ok aí no chat, só para mim ter certeza. Beleza, então. Vamos lá, pessoal. A atividade da semana passada foi essa daqui, olha. Deixa eu abrir aqui. Google Documentos. Ok, a atividade da semana passada foi essa. O que eu queria que vocês fizessem nessa atividade? Eu dei aqui um texto, o que são as ferramentas Google. Eu gostaria que vocês digitassem esse texto no Google Documentos de vocês e aplicassem as seguintes edições. Título, fonte, Roboto, alinhamento, centro, tamanho, 14. O texto, eu queria que fosse em Times New Roman, alinhamento, justificado, tamanho. Vocês iam seguir exatamente essas indicações. Eu vou tirar as formatações aqui e vou aplicá-las junto com vocês para vocês verem como que deveria ficar. Eu vou vir aqui, eu vou tirar as formatações que eu tenho aqui, olha. Observa que agora o meu texto, ele voltou para Arial, tamanho 11, não tem mais nada do que eu pedi. Como que vocês iriam fazer? Digitou esse título? Iriam selecionar ele. Primeiro, fonte Roboto. Vem aqui nas opções de fonte e acha a Roboto. A Roboto ela vai estar um pouquinho mais para baixo. Teve algumas pessoas que falaram que não tem essa fonte instalada. Pode ser que talvez no seu computador você não tenha essa fonte, ou às vezes o seu documento não puxou essa versão de fonte. Aí você poderia pôr outra fonte e falar, professor, não tive a fonte Roboto, mas coloquei tal. O importante é eu saber que você sabe como que muda uma fonte. Era simplesmente isso, não tinha que ser exatamente essa. Mas beleza, quem tem a Roboto vem aqui, olha, Roboto. Beleza, eu pedi alinhamento centro. Então, com o título selecionado, vem aqui nas opções de alinhamento, escolhe centro. Pedi tamanho 14. Vem aqui, tamanho 14. Eu percebi que eu esqueci de acrescentar em negrito. Então, vou até colocar aqui, ó, negrito. Só para acrescentar. Ah, beleza. Como que a gente vem pôr esse título em negrito? Com ele selecionado, a gente vem aqui no B, coloca negrito. Pronto. Agora ficou do jeito que estava. Agora, o texto sem formatação, ele fica assim, olha, que é o padrão. Como que a gente aplicaria a formatação? Com o texto selecionado, ó, vou pegar aqui desde o começo até o final. Primeiro, fonte Times New Roman. Vou vir aqui nas opções de fonte e vou caçar, olha, a Times ela vai estar lá no finalzinho. Beleza. Pedir alinhamento justificado, que é esse alinhamento que não fica essas bordinhas aqui, olha, ela fica perfeitamente alinhada na esquerda e na direita. Ok, então eu vou vir aqui, olha, alinhamento justificado. Pedir tamanho 12. Vou vir, olha, opções de tamanho 12.
Pedi também espaçamento e e-mail. Venho aqui nas opções de espaçamento, seleciono um e-mail. Sem espaço antes e depois do parágrafo, no mesmo lugar, olha. No caso aqui já vai estar, o meu aqui ele já puxou sem, mas por padrão ela pode vir assim, olha, que é com espaço antes e depois do parágrafo. Aí vocês observam que tem uma linhazinha, na verdade não chega a ser uma linha, né? É um espaçozinho, porque se eu tentar digitar, olha, entre a palavra gratuito e a palavra aqui do pacote, eu não consigo, então quer dizer que existe um espaço. Para mim remover esse espaço, né, vem aqui e aqui, remover espaço antes do parágrafo, remover espaço depois do parágrafo. Pedir também que o parágrafo deve ser tabulado. O que é tabulado? Antes da primeira letra de cada parágrafo, a gente aperta a teclinha Tab, aí ele vai dar esse espaçozinho. Todo parágrafo do mesmo jeito. Perfeito, era só isso. Digitar o texto e aplicar as edições. Eu vou estar passando um outro exercício parecido com esse, provavelmente outro de edição de texto, mas aí eu vou estar acrescentando o que a gente vai estar aprendendo hoje. Só dando uma revisada, então, só de eu fazer esse exercício aqui, vocês já percebem que já pega várias coisas que a gente aprendeu na semana passada, que são opções de fonte. A gente tem várias opções de fonte aqui. Eu vou chamar a atenção para aquelas fontezinhas específicas que eu vejo muita gente, às vezes, usando da forma errada. Por quê, pessoal? A fonte, ela impacta diretamente na impressão que o seu texto passa. Então, eu vou abrir um outro documento aqui, olha, para a gente não misturar, porque esse documento aqui, o pessoal está acessando ele para fazer o exercício. Então, eu vou vir aqui e documentos. Outra coisa também, pessoal, uma coisa que eu não gostaria que fosse feito, e no caso aí vai dar de cada um. Vocês conseguem aqui vir e copiar esse texto e colar no documento de vocês. Mas não era essa a intenção. Eu queria que vocês digitassem esse texto até para vocês treinarem a digitação. Então, o que eu falo? O objetivo desse exercício é praticar os conhecimentos aprendidos na aula sobre Google Documentos. Para isso, não façam uma cópia. Olha, eu ainda destaquei, não façam uma cópia. Digite o texto e aplique as formatações. Então, quando eu passar qualquer coisa assim, vocês vão digitar igualzinho que está aqui, pode vir conferindo um documento com o outro e depois aplica a formatação. Porque se você vier e dar um Ctrl+C, Ctrl+V, você vai estar fazendo exercício, mas você não vai estar atingindo todo o potencial dele, porque praticar digitação faz parte desse modo, ok? Então, eu vou vir aqui, eu vou abrir um novo documento e agora eu vou estar mostrando aqui para vocês as opções que a gente tem. Primeiramente, a gente tem opções de formatação. Vou colocar aqui um texto. Vou colocar aqui teste. Dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Beleza. O que a gente tem aqui, pessoal? Opções de formatação de fonte, né? A gente tem várias fontes aqui. É aquela questão que eu falei. A fonte ela vai impactar diretamente na impressão do seu texto. Ou seja, se eu uso uma fonte como a Arial, que é uma fonte, digamos, padrão, você passa uma questão que o seu texto é neutro, né? Ele não tem essa questão de brincadeira, por exemplo. Diferente da clássica, que o pessoal gosta muito de usar, Comic Sans. Ela está aqui porque ela está nos meus recentes, mas normalmente ela vai estar aqui, se você não utilizar ela. Essa fonte Comic Sans, o que vocês acham que ela passa para vocês? Qual a impressão que ela passa? Quem estava na aula passada lembra o que eu falei. Quem pode me dizer o que essa fonte traz para a gente? O que ela lembra? Quem pode me dizer? Ela é informal, informalidade. Perfeito. Quem respondeu foi a Rosa. Rosa. Perfeito, Rosa. Por quê, gente? Porque essa fonte, ela traz uma impressão que ela foi escrita à mão. Você veio aqui e desenhou ela. Então, isso traz essa sensação para a gente. Então, quando que eu não devo usar essa fonte? Num currículo, num e-mail que você vai mandar para o seu professor, para o seu chefe, da sua faculdade. Qualquer coisa que você precise ser sério, que você precisa ser formal. E quando que ela é interessante? Num convite de aniversário, às vezes uma mensagem que você vai fazer. Vamos supor, se você trabalha com educação infantil, que você vai fazer ali para os seus alunos, que são crianças, ou se você quer fazer uma mensagem de bom dia, assim, alguma coisa leve.
Muito bacana essa fonte para essa finalidade. Outra fonte também que é interessante, essa fonte aqui, olha, Impact. O que é essa fonte aqui? Ela passa assim de primeira. O que você observa quando você vê essa fonte aqui, olha? Quem pode me dizer? Alguém tem uma sugestão do que é essa fonte aqui, essa Impact? O próprio nome dela já sugere o que ela passa. O que vocês acham? O impacto, né, que dá para notar pelo negrito da letra. Perfeito. Deisiane falou importante. Olha que interessante. Se eu usar essa fonte aqui, olha, para chamar atenção, aviso, promoção, cuidado. Tudo isso, vocês observam que você está chamando a atenção da pessoa que está lendo, você está capturando a atenção da pessoa para aquela informação e depois você vai fazer alguma coisa. Então vamos supor, você está chamando atenção, você está chamando atenção para quê? Você está dando uma aviso, você está fazendo uma promoção. Porém, quando que você não deve usar ela? Quando você tem muito texto. Então, se você for escrever um texto inteiro com a fonte Impact, você vai perceber que o texto ele fica cansativo de ler, justamente por ela ter essa fonte um pouco mais grossinha, essa fonte mais cheia, que lembra um negrito. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o texto que a gente está trabalhando. Vou colocar ele aqui e agora eu vou aplicar a fonte Impact nele. Faltou um pedaço aqui. Faltou. Digitais. Olha que coisa. Vocês observam como que fica um texto cheio, fica um texto carregado? Então isso dificulta a visualização da mensagem desse texto. Você está comprometendo a visualização, você está comprometendo o entendimento. Então, por exemplo, quando que seria ideal? Vamos supor, vou pegar cada um desses avisos aqui, ó, cada uma dessas situações. Atenção! Aí eu venho e troco para um monito, beleza. Atenção! Amanhã não teremos aula. Você vai pregar essa mensagem num cartaz, num aviso, num quadro de uma escola. Olha que interessante. Você primeiro chamou atenção para as pessoas que estão passando naquele local e depois você falou o motivo de você estar chamando a atenção delas. Aviso. Piso. Deixa eu pensar um aviso. Estaremos de recesso até segunda-feira. Agora eu vou colocar um Arial para a gente combinar. Ok, beleza. Primeiro você chamou a atenção. Então, sim, vocês percebem que a fonte que você utiliza impacta diretamente no objetivo do seu texto? Então, quando você estiver montando um documento, seja um documento de escola, um trabalho, seja o que for, cuidado com a fonte que você vai utilizar. Ok? Beleza. Depois de fonte, a gente tem tamanho, né, que eu até já mostrei aqui. Você tem opções de diminuir e aumentar tamanho. Se você vier clicando no menos, você diminui. Se você vier clicando no mais, você aumenta de um ponto em um ponto. Se você quiser um tamanho específico de uma vez, ó, eu quero o tamanho 40, mas eu não quero ficar aqui clicando até chegar. Eu venho aqui e digito 40. Ele automaticamente vai aplicar aquele tamanho. Ah, eu quero 20. Você vem aqui e aplica o tamanho. A gente também consegue fazer isso por atalhos, né? A gente observa que a gente tem um atalho para aumentar a fonte, que é o Ctrl Shift pontinho. Então, a cada pontinho eu vou aumentando. E Ctrl Shift vírgula eu vou diminuindo.
Olha que bacana. De ponto em ponto a gente aumenta, de vírgula em vírgula a gente diminui. Vocês observam que eu não estou clicando aqui. Eu estou usando o atalho do meu teclado. Depois a gente tem opções de formatação, fonte, negrito e itálico, que é aquelas basiconas, né? Para quem já tem costume de fazer edições de texto, a gente sabe, né, que elas são muito comuns e já são utilizadas em qualquer ferramenta de edição, seja um Word, seja um LibreOffice, que é o editor do Linux, que é o negrito, que a gente... O atalho, ó, eu vou digitar aqui para vocês, ó, Ctrl mais. Esse mais aqui quer dizer que você tem que clicar junto. Shift, pontinho. Ctrl Shift pontinho a gente usa para aumentar a fonte. Ó, observa aqui, ó, vou selecionar. Não está dando para vocês verem, obviamente, porque eu estou clicando no meu teclado. Mas quem tiver com o computador aberto e estiver acompanhando a aula, clica Ctrl Shift ponto. Ponto mesmo, esse ponto aqui, ó, de ponto final. A cada ponto que vocês der, observa aqui, olha, que eu estou aumentando a minha fonte. Dá até mais um zoom aqui, ó. Observa aqui, ó, a minha fonte está tamanho 31. Quando eu clico Ctrl Shift ponto, eu aumentei para o 32, 33, assim você vai aumentando. É igual se eu viesse aqui e clicasse no mais. A diferença é que eu estou usando o atalho. E se eu quiser diminuir a fonte, eu vou usar Ctrl, Shift, vírgula. Então, se eu vier aqui, ó, selecionei o texto, Ctrl Shift, vírgula, eu vou diminuindo. Ó, observa aqui, ó, tá em 28. Ah, ó, 27, 26. Ó, eu não estou clicando no menos, eu estou utilizando o atalho. E Ctrl Shift ponto, eu vou aumentando. Só para mim ter uma noção, todo mundo sabe no teclado onde que fica o Ctrl e o Shift? Se alguém não souber, eu mostro aqui para vocês. Johnny, Pamela, Jess, todo mundo já tem um pouco de familiaridade, né? O pessoal já conhece. Você não sabe onde que fica o Ctrl e o Shift, Johnny? Deixa eu pegar uma imagem de um teclado aqui, ó. Sabe, Johnny? Deixa eu... Sei não, eu estou aprendendo agora. Não, tranquilo, cara. Aqui, ó. Vou pegar essa imagem aqui. Ó, cara. Seu teclado é mais ou menos parecido com esse aqui? Não, eu estou usando o celular, entendeu? Celular, tranquilo, tranquilo. Mas depois, quando você for assistir essa aula de novo, você observa. O Shift é essa teclinha aqui, olha. A gente tem ela tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Embaixo dela, a gente tem o Ctrl. Olha o Ctrl aqui e o Ctrl aqui. Então, para a gente aplicar o atalho de aumentar a fonte, a gente clica Ctrl, Shift e esse ponto aqui, olha, ponto de ponto final. Para a gente diminuir a fonte, Ctrl, Shift, vírgula. Ah, professor, eu não quero usar a fonte, eu gosto do jeito tradicional. Beleza. Na hora que você for aplicar a sua edição, você vem aqui, ó, ele diminui. Ó, a cada clique que você der, você está diminuindo. Ó, observa que está 28, 27, 26. Ah, eu quero fazer por atalho. Ctrl, Shift, vírgula, você vai diminuindo. Ctrl, Shift, ponto, você vai aumentando. Tranquilo? Tranquilo, sim. Obrigado, tá? Fechou, então? Não, claro. Beleza, então, pessoal. A gente tem as edições de negrito, né? Que é deixar a fonte mais cheia, né? Que é aquela fonte que fica mais forte. Para a gente aplicar o negrito, a gente clica aqui no B. Para a gente aplicar o itálico, que é quando a fonte fica um pouquinho mais caidinha, a gente clica no I. E o sublinhado no U. São essas três edições básicas. A gente também tem cor de fonte, né? Que a gente colorir a fonte, igual, por exemplo, a fonte padrão, ela vem no preto. Mas, eu quero uma fonte vermelha. Ok. Clica aqui nesse arzinho, olha, cor de texto, e a gente clica no vermelho. Agora sua fonte está vermelha. Eu quero o fundo da fonte colorida. Agora você não vai mexer na cor.
Você vai mexer no fundo. A gente chama isso de cor de destaque. Para mim aplicar a cor de destaque, eu clico nessa opção e eu escolho qual a cor que eu quero de fundo. Eu quero a fonte vermelha com fundo roxo. Olha que interessante. Não, ficou com uma visualização muito boa, porque o vermelho ele se mistura um pouco com o roxo. Então eu venho aqui e troco o vermelho para verde. Eu já consegui visualizar melhor. Ok? E depois que a gente aplica as formatações, a gente consegue removê-las também. Se eu fosse remover essas formatações, uma a uma, eu teria que vir aqui, selecionar o texto, tirar o negrito, tirar o itálico, eu vou colocando uma por uma, né? Vou tirando uma por uma. Porém, eu consigo também tirar todas de uma vez, com uma ferramenta que chama remover formatação, olha. Limpar formatação. Quando eu clico nela, olha o que acontece. Ele vai tirar a fonte que eu coloquei, o tamanho, todas essas edições de negrito, itálico, sublinhado, cor de fundo e o alinhamento. Ela vai voltar para aquela fonte do jeitinho que eu escrevi ela. Então, olha que interessante. Eu tenho todas essas formatações e se eu quiser remover as formatações, eu clico aqui. Essas edições que a gente colocou, a gente também consegue fazer elas por atalhos, né? A gente consegue colocar elas via atalho. Deixa eu colocar um outro texto aqui, olha. Vou remover a fonte, as edições desse, ó. Se eu quiser aplicar, vou aumentar a fonte aqui, ó. Vou aumentar o tamanho, né? Se eu quiser colocar o negrito, eu uso o atalho Ctrl B. Vou deixar até escrito aqui para vocês, ó. Ctrl B, negrito. Então, se eu vier aqui, olha, e clicar em Ctrl B, no caso eu vou remover o negrito porque ele já estava com o negrito. O negrito é deixar a fonte, olha, mais forte. Olha como é que ela fica mais visível, né? Eu pego a mesma fonte e deixo ela mais forte. Se eu quiser aplicar o itálico, que é a fontezinha caidinha de lado, eu aplico Ctrl I. Deixar aqui escrito para vocês. Ctrl I. Beleza. Gente, esse maisinho aqui repetindo, né? É indicando que você vai usar essas duas teclas juntos. Então, se eu vou aplicar o negrito, Johnny, como que eu faço? Clico na teclinha Ctrl e clico na letrinha B. Com isso, eu vou aplicar o negrito. Se eu quiser tirar itálico e negrito B. Se eu quiser remover o itálico, eu uso o mesmo atalho que eu coloquei. E se eu quiser colocar o sublinhado? É por lógica. O B a gente representa como negrito. O I a gente representa como itálico. Vou deixar até aqui para a gente ver. E o U a gente representa como sublinhado. Então, se eu clicar em Ctrl U, eu vou aplicar o sublinhado, que é a mesma coisa que a gente ter um risquinho por baixo. Vou colocar aqui para deixar registrado. Deixar essas daqui no cantinho também, só para ficar tudo registrado. Perfeito, então. Vou colocar até essa aqui um pouquinho. Beleza, então. Que mais que a gente viu na semana passada? A questão do link, como que a gente coloca um link no nosso documento. Vou colocar aqui, olha, um link para o site do G1. Como que eu faço, então? Eu entro aqui no site do G1. Ó, eu quero colocar uma notícia que eu vi aqui dentro do meu documento. Eu vou pegar uma notícia qualquer aqui, ó. Banco Central mantém... Eu quero colocar essa notícia lá no meu documento. Talvez ela está completando, né, o que eu estou falando. Vou pegar aqui, olha, o link, olha, a gente clica aqui na barrinha,
copia o link, né? Ctrl C, ou botão direito, copiar. Vem aqui no nosso documento. E para a gente inserir o link, a gente clica nessa opção. E agora a gente coloca o link aqui, olha. Aí agora eu vou escolher qual palavra vai ter esse link, né? Qual palavra que vai ser direcionada para o site que eu escolhi. Eu vou colocar então link da notícia. Perfeito? Eu vou aplicar. Na hora que eu aplicar, eu vou observar que colocou um texto para mim. Ele está azul, está em negrito, está com a fonte azul e sublinhado. Ok, se eu clicar nele, olha o que eu observo. Eu abri uma paginazinha aqui e eu estou vendo que ele tem um link nele. Se eu clicar aqui, olha, eu vou até fechar para a gente não confundir. Se eu clicar aqui, olha o que observa. O que a gente observa? Ele abriu o site que eu tinha colocado lá. Perfeito. Ah, mas eu não quero que fique desse jeito. Eu quero que fique como se fosse um texto padrão. Como que a gente faz isso? Eu vou selecionar aqui, olha, e vou retirar as formatações. Então, eu vou vir aqui e remover o sublinhado. Ah, eu não quero remover desse jeito, eu quero remover com atalho. Qual atalho que a gente utiliza para remover o sublinhado, Johnny? Johnny? Eu acho que é U. Só U? Só clicar no U? Soft mais U. Não. Qual teclinha que eu clico junto com o U? Ctrl. Ctrl U. Perfeito. Ctrl mais U. Não, o mais, eu só escrevi ele ali. Ah, sim. Você não clica no mais, não. Ah, bacana. Você só vai clicar no Ctrl e clicar na letrinha 1. Eu vou fazer aqui, ó. É tudo junto, né? É tudo junto. Sim. Aquele mais é só para você entender que você tem que clicar junto. Bacana, então. Então, eu vou clicar aqui no Ctrl U. Olha, observa que eu retirei o risquinho que tinha por baixo, ó. Estava assim, ficou assim. Perfeito? Show de bola. Agora eu quero remover a cor do texto, né? Eu quero, no caso, colocar o preto, que é o padrão. Clico aqui no preto, clico aqui na cor de fonte e seleciono o preto. Perfeito. Agora, ele vai ficar como se fosse um texto normal. Porém, se eu clicar nele, eu vou observar que ele está me jogando num site. Ah, mas aí eu mudei de ideia, eu não quero que esteja escrito link da notícia, eu quero apenas link. O que eu vou fazer? Vou clicar nesse lapisinho e vou editar o texto. Agora eu vou remover o da notícia. Vou aplicar, eu vou observar que ele vai retirar esse pedacinho aqui, olha. Show de bola. Ah, voltou do jeito que estava. Tranquilo. A gente vem aqui, remove o sublinhado, coloca preto. Pronto. Ok? Mostrei também na semana passada sobre a questão de comentários. O comentário ele funciona quando você quer trabalhar em conjunto com outras pessoas. Ou seja, você quer escrever uma observação no seu documento, ou você quer escrever uma observação no documento de uma pessoa. Na aula passada eu detalhei melhor essa parte. Eu não vou entrar tanto em detalhe nela agora, porque vai tomar muito tempo nosso, porque a parte de comentários ela é um pouco maior. Então, se vocês reassistirem às aulas, vocês vão ver que lá eu estou explicando direitinho. Mas, basicamente, é o seguinte, eu vou adicionar um comentário. Aí, nesse comentário, eu posso vir citar uma pessoa, eu posso abrir uma discussão sobre um tema qualquer. Então, eu vou deixar só um comentário aqui solto. Quando eu comento, eu observo que o texto ele fica assim um pouquinho mais escuro. Isso indica que tem um comentário nele, tanto que quando eu clico ele abre aqui. A próxima pessoa que vai abrir, ela pode até inclusive comentário. Ela pode inclusive responder o meu comentário e tal, aí no final a gente pode vir e finalizar, aí o comentário some. Essa parte eu não vou entrar tanto em detalhe, que para mostrar melhor tem que ter duas contas juntas. Na aula eu mostrei isso bem detalhadamente. Essa opção de imagem aqui, eu vou focar nela na aula de agora, então eu vou detalhar ela daqui a pouco. Opções de alinhamento, até já mostrei aqui. A gente pode alinhar à esquerda, a gente pode alinhar ao centro, à direita
ou justificar, né, que é aquela opção que fica as bordas alinhadas. Vou pegar aqui um texto. Aqui, ó. O que a gente observa? Quando um texto está justificado, as bordas da esquerda e da direita estão alinhadas. Quando eu alinho ele somente à esquerda, eu observo que sobra um pouquinho de espaço na direita. Da mesma forma que se eu alinhar ele à direita, sobra espaço na esquerda. Se eu centralizar, sobra espaço dos dois lados. A gente tem as opções de lista também. A gente tem lista com lista de verificação, lista com marcador, lista numerada e lista de verificação, marcadores numerados. Vou só passar aqui rápido por elas. Ok? Lista de verificação é aquela que quando você clica num item, ela é riscada. A gente consegue também desativar essa opção. É só a gente vir aqui, olha, selecionar os itens da lista e selecionar essa opção aqui, ó. E aí simplesmente você vai marcar e ele vai dar como concluído. Quando que você pode usar isso aqui? Vou criar uma lista de coisas que eu tenho que comprar, tarefas que eu tenho que fazer. À medida que você for fazendo, você vai marcando e ele vai dando um risquinho para indicar que aquele compromisso, que aquele item já foi cumprido. Aí ele vai ficando assim, olha, à medida que você vai marcando, ele vai concluindo. As listas com marcadores é simplesmente um marcador, né? A gente tem diversas opções de marcadores aqui, igual eu mostrei na aula passada. E tem as listas com numeradores. A lista com numeradores, ela vai ter uma sequência lógica. 1, 2, 3, ABCD. Cadê o ABCD? ABCD minúsculo. O ABCD minúsculo aparece no subitem aqui, ó. Aí viu? ABCD minúsculo. Ok, a gente também tem opções de alinhamento, que foi igual eu mostrei também. Os alinhamentos, basicamente, eles vão determinar o espaço que tem de uma linha para outra. Por exemplo, aqui está com espaçamento personalizado. Se eu colocar um espaçamento de 1,5, vocês observam que vai ter 1,5 de uma linha para outra. Se eu colocar um espaçamento de 1,15, já vai ficar bem pertinho. Eu quero menos ainda, eu quero juntar mais o meu texto. Eu venho aqui, olha, em espaçamento personalizado e coloco, por exemplo, um espaçamento de 0,8. Vocês vão observar que a linha vai ficar bem coladinha uma na outra, de ponto que você vê que o espaço é bem curto. Da mesma forma, eu poderia ter posto um espaçamento bem maior. Vou pôr aqui, por exemplo, um espaçamento de 3. Vocês observam que vem muito espaço de uma linha para outra. Isso aqui não é uma linha, eu não consigo digitar aqui, é simplesmente o espaço. Tem a questão também de remover espaço entre parágrafos, né, que eu até já expliquei e tal. Essas opções aqui, nas aulas mais avançadas, eu vou detalhar melhor. Por enquanto, a gente vai se ater apenas às edições mais básicas. Recuo também é uma opção interessante. O recuo ele mede esse espaço que tem com relação à borda da esquerda. Quando você aumenta o recuo, você está jogando o texto um pouquinho mais para dentro. Observa aqui com relação aqui, ó. Olha onde que o cuidado está. Se você aumenta, você vai criando mais espaço. E quando você diminui, você vai tirando esses espaços. Na aula passada também mostrei a opção de colar, formatação, por exemplo. Quero pegar essa formatação da promoção e colocar aqui, olha. A gente tem a opção de pintar a formatação. Eu venho e coloco a formatação aqui. Verificação ortográfica, né, para você verificar erros que tenham escritos no seu documento. Para poder imprimir, né, se você quiser imprimir o seu documento, né, imprimir em papel físico. Opções também de download, eu falei na semana passada. A gente pode fazer download para abrir no documento Word, que é o .doc, a gente pode baixar em PDF. Aqui a gente consegue dar o nome para o nosso documento, né? Vou chamar ele de documento, teste, aula, turma D.
ok? Esse é o nome do documento. Tanto que se eu vier aqui, olha, e voltar, olha o que eu observo. Ele está aqui já, olha, já foi salvo automaticamente. Ele já foi salvo automaticamente e já foi salvo também com o nome que eu dei. Se eu quiser renomear ele por aqui, eu posso, olha. Vou vir aqui e vou renomear ele. Vou tirar essa palavra teste, vou deixar só documento aula. Observe que quando eu voltar aqui, olha, o nome já foi alterado. Eu também consigo mudar o nome. Clicando aqui, olha, ele já vem aqui para cima. Deixa eu ver mais aqui. Opções de impressão, beleza. Compartilhamento, né? A gente pode compartilhar tanto por aqui, olha. Compartilhar com outras pessoas. Por exemplo, o documento que vocês forem fazendo, eu quero que vocês compartilhem ele comigo, para mim conseguir ver. Então, vocês vão vir aqui, adicionar o meu e-mail, olha. Vamos supor, se fosse o documento de vocês iriam vir aqui, adicionar o meu e-mail e me dar a permissão de editor, para mim conseguir ver o que vocês estão fazendo. Se vocês quiserem escrever uma mensagem, vocês podem. Essa mensagem aqui, no caso, ela vai ficar lá no e-mail, né? No caso, quando eu receber a tarefa de vocês, eu vou ver isso. Vocês podem pôr assim, boa noite, atividade, aula, tal. E aí escrever o que vocês quiserem escrever, tá bom? Beleza, então. Ok, com isso a gente já fecha o conteúdo da semana passada, a revisão que eu queria dar. Vamos para o conteúdo de hoje. No conteúdo de hoje a gente vai trabalhar com imagens. Deixa eu abrir aqui uma nova página. A gente vai trabalhar com imagens. Como que a gente coloca imagem no nosso documento? A gente vem aqui, olha, nessa opçãozinha de inserir imagem. Quando a gente clica aqui, a gente observa que a gente tem várias opções de formas para estar inserindo imagem no nosso documento. Fazer o upload do computador é você ir lá nos seus documentos, nas suas fotos, nas suas coisas que você tem local e pesquisar por uma imagem. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, eu vou vir dentro dos meus documentos e procurar. Eu tenho uma pasta na minha área de trabalho que eu trabalho com as imagens que eu uso aqui no curso. Então, por exemplo, eu quero colocar essa imagem aqui, olha. A imagem da logo do Citinova. Eu vou clicar na imagem e vou clicar em abrir. Perfeito. Eu observo agora que esta imagem está disponível no meu documento. Eu posso vir aqui, olha, alterar o tamanho dela, eu posso vir diminuir. Antes de eu mostrar opções de formatação, vou mostrar as outras formas que a gente tem de inserir. Se a gente quiser pesquisar uma imagem na web, eu posso vir aqui e pesquisar o que eu quero. Eu quero uma imagem de um cachorro. Olha que bacana, eu quero a imagem de um cachorro. Vou clicar em cachorro, o Google vai pesquisar por imagens de cachorro. Gostei desse cachorro aqui, quero colocar ele no meu documento. Clico nele e clico em inserir. Aí ele pegou essa imagem lá do Google e trouxe aqui para você. Outras formas que a gente tem também. Essas próximas formas aqui, olha, de Google Fotos e câmera, eu não vou estar mostrando hoje. Por quê? Elas funcionam melhor quando você está no telefone. Por quê? Se você escolher essa opção câmera, você, através do Google Documentos, ele vai abrir a câmera do seu telefone, você tira uma foto ali na hora e já coloca ela no seu documento. E o Google Fotos é quando você tem fotos vinculadas à sua conta do Google e você busca lá. Beleza? Google Drive é quando você tem uma imagem dentro do seu Drive e quer trazer ela para cá. Por exemplo, vou pegar essa imagem aqui, da logo do Gmail. Vou clicar nela e clicar em inserir. Beleza, ela veio aqui para o meu documento. E a última forma que a gente tem também, que é uma forma muito bacana, que é a inserir por link. A inserir por link funciona o seguinte, eu vou vir aqui e vou pegar um banco de imagens. Vou pegar o banco Stuck. Stuck Images. Stuck, ele é um banco de imagens que a gente tem disponível. Unisplash, tem vários bancos de imagem, né? Eu vou pegar, por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui é um banco de imagens interessante, ó, Unisplash. Eu quero adicionar essa imagem aqui, ó, do pessoal
empurrando essa van. Eu vou clicar nessa imagem e agora eu vou copiar o link dela. Olha, botão direito, copiar endereço da imagem. Vou vir aqui no meu documento, inserir imagem por URL. URL e link é a mesma coisa. Então, eu vou vir, adicionar por URL, vou colar o link da imagem, ele vai processar a imagem. Beleza, ele trouxe a imagem que eu queria e agora eu vou inserir. Olha que bacana. Uma imagem que não estava nem no Google Imagens, não estava nos meus documentos, não estava no meu Drive, ela estava em um site. Eu peguei a imagem de um site e trouxe ela para cá. Ok, depois que a imagem está adicionada, eu posso fazer algumas edições. Quando eu clico na imagem, observa que aqui aparecem algumas opções. Eu vou clicar aqui, olha, por exemplo, em cortar imagem. Eu consigo vir aqui, olha, e diminuir o tamanho dela. Eu não quero que pegue tanto o cenário, eu quero que pegue mais só o pessoal empurrando a van. Beleza. Achei o tamanho que eu quero, vou clicar no Enter e vou observar que a imagem foi cortada. O que mais que a gente consegue fazer? Clicando aqui nas opções de imagens, vão abrir essas opções de formatação. Tamanho e rotação é para você alterar o tamanho da imagem. Se você deixar a proporção bloqueada, ela vai alterar de acordo com o que você quer, sem alterar as dimensões dela. Igual, por exemplo, se eu vier aqui, olha, e puxar por essa alça, observa que eu estou esticando a imagem. Ela não está com agora a proporção original. Da mesma forma, se eu alterar ela aqui para baixo, eu vou observar que eu estou esticando ela para cima. Se eu quiser alterar ela com proporção, eu venho aqui, por exemplo, ó, ela tem 10,61 centímetros. Eu quero que ela tenha 12 centímetros. Observa que na medida que eu aumentar a largura, ele vai aumentar também a altura. Então, 12 centímetros de altura equivale a 6 centímetros de 6,36 de altura. E ele ainda fala qual é a escala que eu aumentei. Então, com base na imagem original, eu estou agora em 113%. A original, ela é 100%. Calma aí que bugou aqui. Ok, a original é assim. Se eu quiser 150%, ou seja, é como se fosse a imagem o dobro, né? É assim, um pouquinho maior, né? Ok, agora ela está com a escala 150% na questão de largura. Eu observo que se eu destravar essa opção e ver aqui na altura, na largura, eu vou alterar a largura. Deixa eu alterar a altura. Aqui, ó. Alterar, por exemplo, a altura, colocar 10 centímetros. O que eu observo? A imagem ficou um pouquinho mais esticada, olha. Observa que aqui eu estou aumentando somente a largura. Ok, pessoal. Agora, eu quero trabalhar com essa imagem no meu documento, ou seja, eu quero mover ela. Primeira coisa que eu observo, quando eu coloco uma imagem no meu documento, ela não vem, olha, eu não consigo mover ela, porque ela está com esse alinhamento aqui, que a gente chama de inline. Inline quer dizer na linha, ou seja, é como se tivesse uma linha aqui, uma linha de texto, e eu só consigo trabalhar com a imagem nesta linha. Se eu quiser mover essa imagem pelo meu documento, eu tenho que mudar o ajuste de texto dela. A gente tem as opções de ajuste aqui, mas a gente também tem essas opções aqui. A gente tem outras 4 opções. Ajuste de texto, ajustar texto, quebrar texto, atrás e na frente. Ajustar texto, olha que interessante. Eu vou pegar a imagem, olha, a primeira coisa que eu observo é que agora ela já está móvel para mim. Vou trazer ela aqui para cima, olha, vou trazer ela, ó. Estou carregando ela. Ó, estou trazendo ela aqui para cima. Diminuir um zoom aqui, ó. Vou pegar ela, ó, vou trazer ela aqui para cima, ó. Vou trazer ela para esse texto aqui, ó. Ok. Observa aqui, ó. Olha o que acontece. Olha o que acontece quando eu pego a imagem e chego ela próxima do documento, olha.
ela vai se ajustando com o texto. Na verdade, o que acontece é que o texto está se ajustando a ela. Ó. Aí, uma coisa interessante que vocês podem observar. À medida que eu vou chegando próximo aqui do texto, eu vou criando uma borda em volta dela. Só estou colocando mais texto aqui para vocês visualizarem melhor. Você vai criando uma borda em volta dela. Essa borda você consegue editar, na verdade chama margem, né? A gente consegue editar essa margem. Quando eu ativo as opções de imagens, eu observo que aqui embaixo eu tenho opções de margem de texto. Se eu vier aqui, olha, e diminuir a margem superior, observa que esse espaçozinho aqui, olha, que tem do texto até a imagem, ele vai diminuindo. Até o ponto que a gente chega a ter praticamente nada, olha. Isso aqui seria o limite. Eu posso vir também diminuir essa parte de baixo, olha. Ó. Observa que agora o texto está bem próximo à minha imagem. Olha, eu vou diminuir também na esquerda, ó. Ó, na esquerda. Observa que agora o texto está bem pareado aqui na esquerda. E vou colocar também na direita. Então, se você quer colocar uma imagem no seu documento e você quer que ela fique bem próxima do texto, o que você tem que fazer? Diminuir as margens dela com relação ao texto. Aí ela vai ficar bem proximazinha. Ah, não, eu não quero que a borda da direita fique tão próxima. Eu estou falando borda porque é um termo mais fácil de entender, mas o termo correto é margem. Ah, eu não quero que a margem da direita fique tão próxima do texto. Então, você vem aqui, olha, e aumenta a margem da direita. Lembrando que ela está aumentando em centímetros. Se você colocar 1 centímetro, você vai colocar uma distância bem considerável, tá bom? Ok. Próxima opção que a gente tem aqui é a opção de quebra de texto. A quebra de texto, ela vai fazer o seguinte, ela vai literalmente quebrar o seu texto no meio. Então, vai ficar um pedaço para cima e um pedaço para baixo. Olha que interessante. Não vai ter texto na direita e na esquerda. Então, vocês concordam comigo? Se eu quebrei o texto e ficou um pedaço para cima e um pedaço para baixo, não justifica eu ter margem direita e esquerda. Eu só tenho margem superior e inferior, porque eu não tenho texto na direita e na esquerda, então não faz sentido eu ter margem na direita e na esquerda. Se eu quiser agora aumentar as margens superiores e inferiores, eu venho aqui e aumento as margens superiores e inferiores. Outra opção que a gente tem é atrás do texto, né? O nome já é bem sugestivo. Quando você aplicar essa opção, o texto vai ficar por cima do seu documento. O texto vai ficar por cima da sua imagem. E na frente, ela vai ficar na frente. Na frente e atrás não tem margem, obviamente, porque o texto não está sendo ajustado. Além das opções de formatação de ajuste, a gente tem opções de posição. Essas posições aqui eu não vou explicar ela por enquanto, mas é posição com relação à página, tá bom? Ok, opções de cores, essa daqui eu acho bem interessante, que é um filtro que você aplica na sua imagem, que você vai colorir ela. Os filtros, eles vão mudar totalmente a tonalidade da cor. Totalmente a tonalidade da cor da imagem. Então, por exemplo, se eu vier aplicar um filtro vermelho, ela vai ficar estilo aquelas fotos vinil, aquelas fotos que são mais antigas, né? Então, você observa que fica uma coloração padrão, né? A foto está num tom vermelho, está com um filtro vermelho. Mas eu tenho várias outras opções. Eu tenho azul, eu tenho roxo, eu tenho preto e branco. Então, se você... na verdade, isso aqui não é preto e branco, isso aqui é negativo que chama. Que fica essa cor mais forte. Um preto e branco seria essa daqui, olha. Essa daqui é preto e branco. Então, se você quiser pegar uma imagem do Google, pegar uma imagem do seu computador, colocá-la no seu documento e deixá-la com essa coloração preto e branco, como se fosse uma foto antiga, é só você vir e aplicar uma coloração. Ok? Vou voltar ela aqui para o original. E agora a gente também tem uma opção que você pode deixar a imagem como se fosse transparente, uma imagem mais fraquinha. Isso a gente chama de transparência.
Quando você aumenta a transparência, olha que interessante, você vai fazendo a imagem sumir. Então, supondo que você queira deixar uma imagem de fundo, né? Você quer colocar um fundo no seu documento. Primeira coisa, você vem aqui, coloca ela atrás do seu texto, ajusta ela para o tamanho do seu texto e diminui a transparência dela, olha. Ao ponto que você consiga ler o que está aqui na frente, olha. Olha que bacana. Esse tanto aqui eu já acho um tanto interessante, olha. 60% de transparência. O que você acontece? Você vê o texto e você consegue ver a imagem ao fundo. Então, se você quer fazer isso, você pode também. Tem essas opções de brilho e contraste que você também consegue mexer para trabalhar essa questão da transparência, né? Quando você diminui o contraste, você vai estar tirando o preto da foto. Então, se você aumentar o contraste, você está aumentando o preto. E quando você trabalha no brilho, você está aumentando o branco da foto, né? Quando você diminui o brilho, você está deixando a foto sem cor, né? É brilho, né? O nome já é um pouco objetivo. Quando você aumenta ela, você estoura, né? Você só vê branco. Então, você tem que trabalhar aqui, olha, num tanto que seja bacana para você atingir o seu objetivo. Se você redefinir, ela volta para o original, ok? Com isso, a gente fecha opções de formatação. Além das opções de formatação, a gente tem opções de bordas. Vou trabalhar agora com uma outra imagem. Vou pegar nosso cachorrinho aqui, olha. Olha que bacana. Vou vir aqui e diminuir o tamanho do nosso cachorrinho, para a gente conseguir visualizar ele melhor. Ok, quero colocar uma borda nesse cachorrinho. Como que eu faço? Clico nele. Olha aqui, a gente tem essas três opções. Cor de borda, espessura de borda e linha da borda. Cor de borda é bem objetivo, né? Cor. Mas vamos primeiro colocar a espessura, né? A gente vai definir o quão grossa que vai ser aquela borda. Vou pegar, por exemplo, uma espessura de 3 pontos. Uma espessura de 3 pontos ela é uma espessura relativamente bem fina. Agora eu quero uma borda vermelha, por exemplo. Ok, ela está com a espessura de 3 pontos na cor vermelha. E se eu quiser ela tracejada, né? Cheia de tracinhos? Eu venho aqui e escolho a opção tracejada. Olha que bacana. Então, se você quer fazer uma mensagem de aniversário, uma mensagem de bom dia, você pode aplicar esse tracejado que dá um visual melhor. Lembrando que quanto menor for o ponto, mais traços aparecem. E quanto maior for o ponto, menos traços aparecem. Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar uma espessura 8, vão aparecer menos tracinhos. Da mesma forma, se eu colocar uma espessura 1, aparecem muitos mais tracinhos. E de acordo com a cor, né, você consegue visualizar de uma forma melhor também. Deixa eu aumentar um pouco essa espessura. Aqui a gente está num vinho, eu posso colocar azul, posso colocar verde. Então, sim, tem várias opções. Também tem algumas opções que você pode escolher uma outra cor. Olha que bacana. Tenho aqui minha borda, né? Deixa eu colocar uma borda normal. Ah, só falando, essa daqui, em vez de ser tracinho, vai ser pontinhos. Então, se você quiser colocar pontinhos em volta da imagem, você tem essa opção também. Ok? Eu ia falar da cor da fonte, da cor de borda. Olha que legal essas opções aqui. A gente tem como personalizar. Por exemplo, vamos supor que você não queira uma cor que esteja aqui. Se você vier aqui nas opções de adicionar cor, vamos supor, eu quero um verde, mas eu não quero esses verdes aqui. Você clica aqui e agora você vai achar a tonalidade do verde que você quer. O verde que eu quero ele é um pouquinho mais escuro, meio claro. Eu quero esse verde. Beleza. Clique em OK. Agora você aplicou aquele verde. Da mesma forma, você pode pegar uma cor do seu documento e aplicar. Olha que interessante. Quero colocar a borda da cor da patinha dele. O que eu faço? Vou até mudar aqui para vocês verem melhor. Vou colocar uma borda 8. Aqui, ó. Vou pegar, agora eu vou usar um conta-gotas, né? E eu vou escolher, ó, eu vou vir aqui na patinha dele e agora eu quero essa cor da patinha. Olha que interessante.
Eu peguei essa corzinha aqui e coloquei de borda. Aí eu quero a cor do preto dele aqui, olha. Venho aqui, conta gotas, e agora eu quero a cor do narizinho dele, ó. Beleza, o narizinho dele é preto, né? Meio óbvio, mas ficou assim um preto da cor do nariz. Então assim, você consegue pegar cores do seu documento e adicionar nas opções de borda, ok? As imagens que a gente colocou, a gente também consegue colocar elas vindo aqui na guia inserir imagem, aí a gente tem as mesmas opções, ok? Com isso a gente fecha a parte de imagens. Depois a gente vai ter um exercício prático que eu vou querer que vocês façam o que eu fiz aqui agora, para mim ver se vocês pegaram. A gente também consegue adicionar tabelas. A gente consegue adicionar tabelas no nosso documento. Como que a gente faz? Guia inserir, segunda opção depois de imagem. Quando a gente vem em tabelas, a gente tem algumas opções. Linhas e colunas. Quando está aqui 3 por 1, quer dizer que vai ser uma tabela que tem 3 linhas e uma coluna. Então, se eu vier e descer aqui um pouquinho mais, agora eu tenho uma tabela de 5 linhas e 4 colunas. Vou pegar aqui, por exemplo, uma tabela de 3 linhas por... Desculpa, 3 colunas por 5 linhas. Vou clicar, ele vai adicionar a tabela no meu documento. Agora eu vou, por exemplo, fazer o lançamento de notas dos alunos. Vou vir aqui, digitar alunos. Ok? Quero pular para a célula do lado. Lembrando, gente, que o encontro de uma linha com uma coluna a gente chama de célula. Quero pular para a célula do lado. Como que eu faço? Clico no Tab. Ou eu posso vir aqui e clicar direto, né? Deixa eu copiar essa formatação. Perfeito. Ok, vou lançar aqui os alunos. Aqui eu vou colocar a turma deles. E aqui eu vou colocar a nota, por exemplo. Setinha para baixo, eu vou para a célula de baixo. Setinha para a direita, eu vou... Então, a setinha serve para a gente se mover aqui. Em vez de eu vir aqui e ficar clicando, eu utilizo as setinhas. Beleza, então. Alunos, eu vou lançar aqui o João, o Pedro, a Maria e a Fernanda, por exemplo. Aí agora eu vou escolher a turma deles. O João é da turma F, o Pedro é da turma D, Maria é da turma G e a Fernanda é da turma H. Vou vir lançar a nota deles. O João tirou 10, o Pedro tirou 8, a Maria 9 e a Fernanda 6. Olha que bacana, bem rápido e prático. Coloquei uma tabela no meu documento e fiz as edições. Professor, eu percebi que tinha mais uma aluna, eu preciso de uma nova linha. Como é que eu faço? Clico com o botão direito, olha aqui, olha, inserir linha abaixo. Na verdade, eu consegui inserir tanto acima quanto abaixo. Quero colocar uma linha abaixo. Eu venho, na verdade eu coloquei acima, né? Falei abaixo e escrevi acima. Ok, agora eu quero adicionar o Marcos. Ok, Marcos é de qual turma? Marcos é da turma D. Beleza, qual foi a nota do Marcos? 9,5. Tabela, gente, eu estou só dando uma visão geral. Depois a gente vai ter uma aula mais específica sobre tabelas. Depois eu quero vir aqui e adicionar mais uma coluna. Além de nota, tem a frequência também. Então eu quero vir adicionar uma coluna. A frequência deles. Frequência. O João participou de 100% das aulas. O Pedro de 80%. A Maria de 75%. A Fernanda de 60%.
e o Marcos de 100% da... Então, entendeu? Você consegue adicionar linhas, colunas, você consegue mesclar também, igual, por exemplo, vou adicionar aqui uma linha, e agora essa linha eu quero que essas duas colunas aqui, essas duas células se juntem. Botão direito, eu posso vir aqui, olha, e mesclar as células, agora elas se tornaram uma célula só. Eu posso vir excluir uma coluna, olha, eu quero excluir a coluna de nota. Posso vir excluir coluna. Consigo também adicionar coluna, botão direito, adicionar coluna. Posso vir adicionar tanto à esquerda, tanto à direita. Conseguimos também... Aí tem outras opções, né? Dividir, por exemplo. Essa célula está mesclada, eu quero dividir ela. A gente divide e tal. Depois eu vou mostrar um pouco melhor. Isso aqui foi só para dar um parecer. Se caso vocês precisarem colocar uma tabela, vocês têm esse recurso. Outra opção também que a gente consegue estar adicionando no nosso documento são os emojis, né? Como se fossem aqueles emojis do WhatsApp mesmo. Carinha sorrindo, carinha triste, carinha feliz. Como que a gente adiciona? A gente vem aqui na guia Inserir Emojis. Olha que bacana. Aí a gente tem todos aqueles emojis. Carinha rindo. Quero um emoji de uma carinha chorando. Quero um emoji de uma carinha triste. Cadê a carinha triste? Então, sim, você tem vários... os emojis que a gente já tem no WhatsApp mesmo. Então, se você está montando ali um documento que você quer deixar ele um pouco mais ilustrativo, um pouco mais engraçado, coloque alguns emojis e tal. Lembrando sempre de fazer o uso correto, viu, pessoal? Não vai usar isso aqui num documento de faculdade, num trabalho sério, nada que tenha ali aquela questão da formalidade. Para a gente fechar o conteúdo da aula de hoje, para a gente iniciar o exercício prático, como que a gente coloca sobrescrito e subscrito? O sobrescrito quer dizer que está acima. Então, por exemplo, se eu quero escrever uma potência, se eu quero escrever 10 ao quadrado, ou seja, eu quero que esse 2zinho fique em cima. Como que a gente faz isso? A gente seleciona o 2, vem aqui na guia Formatar, Texto, e a gente tem a opção de sobrescrito. Olha que bacaninha. A gente tem o 2zinho pequeno. Quero escrever 3 elevado à quinta potência. Seleciono o 5, formatar, sobrescrito. Ok? Agora, supondo que a gente queira subscrito, ou seja, a gente quer escrever embaixo. A gente quer escrever a fórmula da água, por exemplo, H2O. Na verdade, esse H2O ela já está sobrescrito. Para a gente colocar ela no subscrito, é no mesmo lugar, a gente vem aqui e... Lembrando que a gente também, como vocês viram, a gente consegue utilizar os atalhos, né? Se eu quiser, por exemplo, escrever a fórmula do oxigênio, O2, eu venho aqui e dou um Ctrl, vírgula. Olha que bacana. Quando eu dou um Ctrl, vírgula, eu coloco embaixo. Se eu quiser escrever, por exemplo, 6 elevado a 7, eu posso vir Ctrl, ponto. Deixar essa até anotada aqui, que essa é bacana também. Sobrescrito. Sobrescrito, como é que a gente faz? Ctrl mais ponto. E se eu quiser o subscrito, ou seja, eu quero por baixo, Ctrl mais vírgula.
beleza? Isso serve para qualquer coisinha. Se a gente quiser colocar um texto como sobrescrito, eu quero na frente aqui colocar um textinho pequeno. Ó. Na verdade, nesse caso aqui vai ser texto em cima, né? Texto em cima. Vem, seleciono ele, Ctrl ponto, ele vai ficar lá em cima. Se eu quiser que ele fique embaixo, texto embaixo. Ctrl vírgula. Ah, eu quero remover, eu quero que ele volte para o normal. Posso vir, embaixo é certo. Não, embaixo está certo. Eu posso vir aqui, clicar em Ctrl vírgula, né? Eu posso vir, formatar e remover o subscrito dele. Da mesma forma esse daqui. Se eu quiser voltar ele para o texto normal, eu posso vir em Ctrl ponto, ou eu posso vir, formatar, texto, Ctrl e subscrito, ok? Só para me confirmar aqui, deixa eu ver se eu passei por todos os conteúdos da aula de hoje. Revisão, imagens, opções, cortar, bordas, inserir desenho. Ah, tá, desenho não mostrei ainda não. Ah, tá, falta desenho, beleza. Para a gente inserir um desenho no nosso documento, um desenho que eu falo, gente, é um desenho que a gente faz mesmo, né? Quero desenhar uma coisa e quero colocar ela aqui no nosso documento. A gente vem aqui, olha, inserir desenho novo. Aí ele vai abrir uma lousa para a gente. Então, eu posso vir aqui, olha, e, por exemplo, colocar um quadrado. Aí eu quero um quadrado, e dentro deste quadrado terá um triângulo. E dentro deste triângulo terá um círculo. Parecendo a bandeira do Brasil. Deixa eu tentar. A bandeira do Brasil vai dar muito trabalho. Beleza, eu criei aqui um desenho, ok? Vou clicar em salvar e fechar. Olha que bacana, meu desenho está aqui. Por que eu não estou conseguindo mover ele? Por causa das opções. Ele vem como uma imagem. Se eu vier aqui, ó, e mudar, aí agora eu consigo mover ele. Ah, percebi que eu preciso adicionar um detalhe nele. Venho editar. E aqui nas opções a gente tem muita coisa. Se eu quiser adicionar um texto nele, ó. Texto. Ok. Inclusive aqui a gente tem todas as opções de formatação também. Beleza, adicionei o meu texto e vou fechar. Ok, agora o meu texto já está na minha imagem. Essa parte aqui também eu não vou entrar tanto em detalhes, porque depois a gente vai ter uma aula sobre formas, sobre desenhos e tudo mais. Aqui eu só estou dando umas alusões, beleza? Atingimos o ponto que eu queria, que era a gente... Ah, desculpa, faltou um conteúdo ainda, que é converter maiúsculo para minúsculo. Deixa eu pegar esse texto aqui, cadê? Ok, pegar esse texto aqui. Beleza, pessoal. Digamos que eu queira converter esse texto todo para maiúsculo. Ou seja, eu quero que todas as letras fiquem maiúsculas. Para a gente fazer isso é bem simples. Eu posso vir aqui, selecionar o texto, formatar, uso de maiúsculos e minúsculos, e eu venho e seleciono letras maiúsculas. Quando eu faço isso, todas as palavras vão ficar com as letras maiúsculas. Da mesma forma, eu consigo converter de volta. Eu venho aqui, formatar, texto, uso de maiúsculos, minúsculos e minúsculas. Ok, agora todas as palavras ficaram minúsculas. E se caso eu quiser que cada primeira letra das palavras
fiquem maiúsculas, a gente também tem essa opção, como vocês viram. Eu posso vir aqui e ler todas as palavras com a primeira letra minúscula. Aí vocês observam que a primeira letra de cada palavra está em maiúsculo, ok? Beleza, pessoal? Vamos fechar aqui o conteúdo da aula de hoje e também a gente vai fechar por 2 motivos. Primeiro é que o pessoal lá nos slides estavam comentando que as aulas estavam ficando muito massivas, que eu estava passando muito conteúdo. Então, em vez de eu gastar essas últimas meia hora dando mais conteúdo ainda, eu vou praticar esse conteúdo com vocês. Na verdade, vocês vão praticar comigo, com a turma, na verdade, né? Então, como que vai funcionar essa dinâmica? Eu vou pedir para um aluno que esteja fazendo a aula no computador projetar a tela dele e fazer algumas coisas que eu vou pedindo. Eu só vou pedir coisas que eu ensinei aqui hoje. Tudo bem? A gente pode trabalhar com essa dinâmica? Ou vocês preferem que eu mostre mais conteúdo ainda, que a gente passe mais coisa? Pessoal, respondam aí, por favor, para me saber o que vocês preferem. Você vai compartilhar sua tela, mas não precisa preocupar. A gente só vai ver o documento. Não vai expor nada seu sigiloso, não, se você estiver preocupado. É só para a gente praticar mesmo. Tem algum aluno que esteja fazendo aula no computador que queira começar com a dinâmica? Se ninguém se voluntarizar, beleza, tia. Eu vou parar. Beleza, notebook e computador é a mesma coisa, tá, pessoal? É a mesma ideia. Só não dá para fazer quem está no telefone. Mas quem está no computador ou notebook, dá para a gente fazer essa dinâmica. Então, eu vou parar de projetar a minha tela. E aí eu vou passar para vocês. Então, como o Chess solicitou primeiro, eu vou passar para ele. Pode ser? Vou parar aqui minha apresentação. Agora, Tia, você pode fazer a projeção da sua tela, tá bom? Você lembra como que projeta a tela? Da aula lá do Meet que a gente ensinou? Beleza, então. A hora que você quiser, você já pode começar. Pode, com certeza. Pode ligar o microfone. Opa, boa noite. Boa noite. É que eu vou compartilhar aqui só um minutinho. Aqui. Perfeito, então. Pode ir lá para o Google Documentos. Cria um novo documento. Beleza. Ok, agora eu vou te pedir para você ir fazendo algumas coisas. O que você não souber, você pode perguntar, pode falar. E também, pessoal, a dinâmica serve para todo mundo. Então, se vocês verem que ele fazia alguma coisa errada, pode comentar. Se tiver uma dúvida em cima do que ele está fazendo, pode comentar também. Esse é um objetivo para você. Esse é um momento para vocês praticarem mesmo. Sai fora dessa opção aí de cabeçalho. Isso, fica fora. Perfeito. Primeira coisa que eu vou pedir, eu quero que você adicione uma imagem via upload. Quero uma imagem do seu computador. No meu computador, beleza. Aqui. Calma. Aqui. Pegar Pode ser qualquer imagem? Qualquer imagem, só pra gente fazer um teste mesmo. Beleza. Pegar alguma imagenzinha aqui legal, que eu tenho umas aqui, eu não... Não, pode ser qualquer coisa, um print, se você quiser tirar um print da tela, qualquer coisa, é só pra gente trabalhar na dinâmica, que eu vou pedir pra você adicionar de todas as formas. Beleza, vou pegar uma imagenzinha aqui que eu tenho, que eu gosto dela. Beleza, tá ótimo, um cachorrinho comendo uma salsicha. Agora, a primeira coisa que eu quero que você faça é tente mover essa imagem, do jeito que ela foi colocada. Você não consegue, correto? Sim. Você não consegue por quê? É porque, calma, eu lembro que se eu não me engano, eu tô segurando um botão. Você está segurando um botão? Pera.
O meio que vai ter. Provavelmente vai ficar me dando branco toda hora que é. Não, preocupa não. Vamos lá. Antes de você fazer a configuração para a imagem ser movida no texto, quem pode me dizer por que ele não está conseguindo mover essa imagem? Eu quero o nomezinho que eu falei, né? O nomezinho técnico. Pode ser no chat ou pode abrir o microfone e falar também. Por que ele está tentando arrastar e não está conseguindo? Rosa, Pamela, o que vocês acham? Darlene. Ai, não sei, porque tem uma linha de. Esqueci. Uma linha aí que não permite formatação. Tem uma linha que não permite. A Darlene, você acha que é por que ele não está conseguindo mover a imagem dele? Vamos lá. Eu acho que ele tem que clicar no botão direito aí e selecionar a imagem para poder conseguir mover, não? Não é com o botão direito, mas a sua ideia foi certa. O que a Darlene falou também foi interessante. Ela está incorporada ao texto. Ou seja, o alinhamento, o ajuste com relação ao texto está inline. Ou seja, ela está na linha. Para a gente conseguir mover essa imagem, a gente tem que mudar esse ajuste. Quando você clica na imagem, você já observa que ficam 5 opções ali já disponíveis. Só que eu não quero que você vá por aí. Eu quero que você ative as opções de imagens e mexa nas opções de ajuste de texto. Onde que a gente ativa as opções de imagem? Imagem é... Calma. Aqui. Isso, perfeito. Onde que você vai clicar agora? Não, isso é ajuste de texto aqui, não é? Perfeito, ajuste de texto. Você está inline com os textos, ou seja, você está alinhado com o texto. Sim. Agora, se você colocar ajustar texto, você vai conseguir mover ela já? Consegue. Só que você não tem nenhum texto aí para a gente fazer um teste, né? Mas o que é que estaria acontecendo nesta opção de agora? Quem pode me falar? O texto ele ia ficar em cima e embaixo, ele ia ficar na frente, atrás? Como que o texto ia estar interagindo? Tchê, você também pode responder essa. O texto ele ia se modificar de acordo com a imagem, para ele ficar em volta da imagem, sem passar por baixo nem por cima. Ele só iria... Ele ia se ajustando, né? Sim. Perfeito. Por isso que essa opção chama ajustar com texto. Ajuste de texto. Agora, eu quero que você corte a parte de cima desta imagem, para ficar só o cachorrinho. Como que você faz isso? Eu vou vir em ajuste? Não. Agora a gente não vai trabalhar nas opções de imagem. É uma opção que está ali no menu de cima. Isso. Cortar a imagem. Eu vou chegar aqui para... Ótimo. Aqui. Para salvar, só dá um Enter. Só dá um Enter? Beleza. Você adiciona 2 imagens, apaga de trás. Pera aí. Eu tô achando que essa de trás aqui, ela... Com o computador aqui ele tá meio velhinho, ele deve ter dado alguma coisa que criou uma outra ali, mas acho que ela não tá ali não. Faz o seguinte, arrasta a sua imagem um pouquinho por lá. Isso. Aí agora você consegue excluir. Perfeito. Na verdade tem uma outra ainda. Ué. Não, esse aqui Agora tá certo. Beleza. Ok, agora eu quero que você... ouça bem, eu quero que você adicione uma borda com 3 pontos de espessura na cor verde. Borda com 3... Quanto? 3 pontos de espessura na cor verde. Beleza, não é em ajuste de texto, era... Aqui, ó. A linha de borda. Vai 3 em espessura e
cor verde. Perfeito. Ok. Certinho. Agora, eu quero que você adicione uma imagem do seu Google Drive. Você tem alguma imagem no seu Google Drive? Se não Eu tiver, acho que eu não vou ter, não. tudo bem. Talvez essa conta é nova e tal. Então, eu quero que você adicione uma imagem via link. Via link? Beleza. Via link Primeira é... coisa, você tem que achar o link da imagem que você quer adicionar. Sim. Abre uma guia de pesquisa e pega qualquer banco de imagens. Ok. Pode ser esse PixPay, é um banco de imagens. Ok. Escolha uma imagem que você acha bonita. Pega desse cachorrinho aqui, bonitinho. Ok. Botão direito. Ué, Botão direito, copiar endereço da imagem. aqui. Beleza. Tá, Pode voltar lá pro... Ok, agora daqui pra frente eu não vou falar como que é não, só se você tiver dúvida. seria... Pesquisa não é... Aí eu... Não, pera. Seria inserir imagem por URL. Ótimo, perfeito. Agora eu quero que você deixe essa imagem parecendo que ela é uma imagem velha, uma imagem preto e branco. Preto e branco? Beleza. Aqui eu venho em contraste. Pera. O contraste aqui é diferente do que eu conheço. Tamanho de rotação não. E aqui. Perfeito. Agora eu quero que você altere o tamanho dessa imagem sem ser pelas alças. Eu quero que você altere o tamanho dela mantendo a proporção, só que por outro local. Seria aqui, ó, tamanho e rotação. Aí pode chegar aqui e diminuir por aqui. Ótimo. Perfeito, então. Só pra gente finalizar, adicione uma imagem da web. Na web? Sim. Pega uma outra aqui. Agora a gente trabalha no próprio documento. Ah, tá. Inserir imagem, pesquisar na web. Adicione qualquer tema que você queira. Qualquer tema. Ok. Pega esse daqui. Perfeito. Vamos lá. Diminua o tamanho dessa imagem. Beleza. Coloca aqui. Ok. Adicione agora uma borda pontilhada, ou seja, tracinhos, na cor vermelha. Beleza. Pode ser com 4 pontos. 4 pontos. Beleza. Com tracinho? Isso. Beleza. Na verdade, eu não quero vermelho, eu quero o verde da folha. Verde da folha? Beleza. Eu não sei se aqui é... Não, era aí mesmo, só que você tem que clicar nessa opção. Clica na imagem, isto. Beleza. É por causa que eu tô achando que ele tá escolhendo, só que meu mouse ele tá com um probleminha. Calma aí. Parece que o seu computador tá bugando, mas você entendeu. Era exatamente isso que você ia fazer mesmo. Você ia pegar o conta-gotas e escolher pela imagem. Não, mas tá tranquilo, eu tô vendo que ele tá dando um errinho aí, mas beleza. Deu pra ver que você entendeu. Beleza.
muito obrigado. Foi excelente a sua execução, tá bom? Agora eu vou pedir para outro aluno projetar para a gente fazer. Pode encerrar a projeção. Beleza. Obrigado. É nóis. Deixa eu ver mais quem que tinha falado aqui que poderia fazer. Deisiane. Deisiane, o que você acha de projetar para a gente fazer esse exercício? Como que projeta? Vou mostrar aqui para você, olha. Ó, aqui no Google Meet, com o seu Google Meet aberto, você vai clicar nessa opçãozinha aqui, olha. Você está apresentando. Você vai clicar nessa opção, aí vai abrir para você uma janelinha aqui em cima. Aí essa janelinha você vai clicar na telinha que aparecer e clicar em compartilhar, beleza? Para a gente ir comunicando melhor, se você quiser abrir o seu microfone, que aí fica mais fácil da gente conversar. Você está tentando aí? Daisy? Ok. Estou tentando. Você clicou no botãozinho de apresentar? Apresentar agora. Isso. Cliquei. Tela inteira. Tela inteira. Abriu uma janelinha lá em cima? Não. Não abriu, não apareceu um quadradinho lá em cima, não? Perto ali do... Quando você clicou assim em tela inteira... Agora apareceu um quadradinho. Ok, aí apareceu um quadrinho que tem o Google Meet? Apareceu. Clica nesse quadrinho e clica em compartilhar. Ótimo, bom que você já fez até um gancho com a aula de Google Meet. Pode ir lá para o seu Google Documentos. Beleza, então. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero que você adicione uma imagem do seu computador. Pode ser qualquer tipo de imagem. Tá. Ótimo. Essa imagem, no momento que você colocou ela, você não consegue mover ela ainda, correto? Tenta arrastar ela para o lado. Não arrasta. O que a gente tem que fazer para estar... Tem que sair daqui, tá online, tem que colocar em ajustar em alguma dessas opções aqui. Uma dessas opções. Só que eu não quero que você clique por aí, eu quero que você clique ali pelo ajuste de texto. Ok. Agora eu quero que você me fale a diferença de ajustar texto e quebra de texto. O quebra de texto, ele vai quebrar o texto. Por exemplo, eu posso colocar entre o título e o corpo do texto. Sim. Aí ele vai dar um espaço maior. E o ajustar texto, o que acontece? Ajustar texto, ele fica bem coladinho com o texto, mas eu tenho aquela opção de ajustar ele um pouquinho mais dentro ou um pouquinho mais para fora. Perfeito, então. Ok. Agora eu quero que você diminua o tamanho dessa imagem, mantendo a proporção. Só que eu não quero pelas alças, eu quero pelo tamanho. Isso. Isso mesmo. Ótimo, ótimo. Adicione uma borda nessa imagem para nós. Uma borda preta de 2 pontos. Ok. Agora, tá vendo aquele vestido bonito atrás? Eu quero a borda daquela cor. Essa aqui? Isso. Ótimo. Deixa essa borda um pouquinho mais, com uma espessura maior, para a gente ver melhor a cor. Perfeito. Adicione, em vez de borda lisa, coloque uma borda com pontinhos. Ótimo, ótimo.
Recorte essa imagem. Tire a parte de cima e a parte de baixo dela. Para a gente visualizar melhor, tá vendo que ali o seu está em 100% de visualização? 100%? Calma aí. Aqui. Isso. Coloque em 75. Acho que vai dar para ver a imagem toda. Ok. Você recortou da forma errada. Dá um Ctrl Z. Isso. Como que a gente corta a imagem? Isso. Perfeito. Adicione uma imagem por link agora. Então, primeira coisa, você precisa ter o link da imagem. Pegue um banco de imagens aí qualquer. É porque o computador está um pouquinho lento. Não, preocupa não. Vamos lá. Eu vou te explicar por que deu errado. Abra uma nova guia do seu navegador. Colhe o link que você copiou. Pesquisa ele. O link que você pesquisou não é um link de uma imagem, e sim um link de uma pesquisa. Agora, se você vier aí e botão direito copiar o link da imagem, você vai estar copiando diretamente o link desta imagem. Ok. Perfeito, perfeito. Diminua um pouco o tamanho desta imagem. Ótimo, ótimo. Adicione uma borda pontilhada com 4 pontos de espessura na cor vermelha. Perfeito, perfeito. Ok. Por link, no Drive provavelmente você não tem nenhuma imagem, né? Não, não tem. Só para a gente finalizar então, adicione uma imagem da web. Você tem que clicar em inserir. Isso. Ok. Agora aplique um filtro nessa imagem do Google para ela ficar esverdeada. Esse? Esse aí ficou meio verde água, mas pode ser do lado dele tinha um verde mais verde. Isso, perfeito. Perfeito. Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, fico feliz aí que vocês estão pegando bem os conteúdos, estão entendendo bem. Nesse exercício prático de hoje, pode interromper a projeção? Tá certinho? Isso. Fico muito satisfeito que vocês estão pegando bem os conteúdos. Eu não estou pedindo tudo que eu ensinei, porque senão vai demorar mais. Aí dá menos tempo dos alunos participar. Tem mais alguém que gostaria de estar participando desse exercício prático antes da gente finalizar a aula? Só para mim ter uma noção. A Darlene, você está no computador também, não está, Darlene?
Você gostaria de estar participando do exercício prático? Não, você está ouvindo no celular, tá tranquilo. Hoje não, perfeito. Tem mais alguém que esteja fazendo aula no computador que gostaria de estar participando do exercício? Tá tranquilo, pessoal. Eu gostaria de saber o que vocês acharam dessa dinâmica, da gente tirar uns minutos da aula para vocês praticarem. Porque eu vejo assim, que talvez eu fico falando muito, mas eu não vejo se vocês estão de fato pegando o conteúdo. Eu vou passar os exercícios, mas eu não sei como que vocês estão fazendo. E basicamente o exercício que eu vou pedir, que eu vou passar, vai ser isso aqui que eu mostrei. Obviamente que eu vou colocar mais coisas, eu vou colocar mais imagens e tal, vou pedir para vocês colocarem mais coisas, vou colocar um textinho, vou pedir para vocês alinharem inline, dentro do texto, fora do texto, quebrando linha, na frente, atrás, transparência. John, você escapou. Mas que na próxima, se você fazer aula no computador, vou querer que você faça aqui com a gente, tá bom? E aqui não precisa ter vergonha. A gente está aqui para aprender, está aqui para errar, está aqui para fazer pergunta. Então, qualquer coisa que você precisar, já sabe, né? Pessoal, gostei muito da interação da aula de vocês. Vou estar passando aqui um exercício para vocês estarem fazendo. Se eu não mandar hoje, no máximo amanhã eu já vou estar mandando. Aí vocês têm até a aula da semana que vem para estar me mandando esse exercício. Caso alguém ainda não tenha preenchido o formulário, peço que vocês entrem lá, preenchem o formulário, é bem rapidinho, são só algumas perguntinhas, é só para mim saber como é que está o andamento do curso, o que a gente pode estar fazendo para estar melhorando, quais os conhecimentos que vocês já tinham antes de começar o curso e tal. Eu vi que tem alguns alunos que não preencheram, eu tenho a relação de todo mundo, tá bom, pessoal? Eu só não vou ficar falando nomes por ética, beleza? Mas quem não preencheu ainda, entra lá, o link está no grupo, tá bom? Quem não fez o exercício da semana passada, pode fazer ainda e me mandar, tá bom? O primeiro exercício foi super simples, né? Não teve nada complicado. Esse segundo agora eu já vou fazer ele um pouquinho maior, porque eu vou pegar os conhecimentos da semana passada e dessa semana, juntar tudo para vocês estarem fazendo, beleza? Quem tiver qualquer dúvida quando estiver estudando sobre inserir imagens, formatações, tudo que a gente falou aqui, pode estar me mandando mensagem, tá bom? Beleza, Johnny, qualquer coisa eu te aviso, sim. Pode estar me mandando mensagem, pode estar me mandando e-mail. Se você estiver trabalhando no documento, professor, estou fazendo esse documento aqui do meu trabalho de escola, não estou conseguindo fazer tal coisa, estou te mandando o acesso dele aí. Me manda o acesso, eu vou ver, eu vou falar, olha, a gente pode fazer de tal forma, eu tento ajudar vocês, tá bom? É isso, uma boa noite para todos, bom descanso, aguardo vocês na semana que vem, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.